Bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live e meditação de hoje. Sejam muito bem-vindos com a Kátia do Ho'oponopono e Amor. Vamos começando a nossa live de hoje. Vou colocar aqui já. Bom dia! Muito bom dia! Agora sim! Sejam muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje. Estamos ao vivo aqui toda quinta-feira, 9 horas da manhã, Brasil, meio-dia aqui de Portugal. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que vai chegando, vai dando um bom dia, vai dizendo de onde está falando. Vamos começar a trocar essa energia, certo? Então, diz aí um bom dia no chat. Vai dizendo da onde que você está falando, porque a gente está se conectando. A gente está fazendo com que essa energia dessa egrégora aqui comece a fluir. Então, bora movimentar, fazer essa quinta-feira ser um dia excelente, certo? Bom dia a todo mundo que está chegando. Vão dando bom dia. Isso aí, botando bom dia. Ó, bom dia de Pernambuco. Porque assim, gente, a gente vai trocando essa energia. Americana, São Paulo, enfim, vamos colocando Minas Gerais, vamos colocando esse bom dia aí, certo? Olha, Santa Catarina, que show! Ai, que legal! Certo? Vamos botando bom dia aí. E toda quinta-feira a gente está aqui, 9 horas do Brasil, meio-dia aqui de Portugal, Montes Claros, Bahia. Olha que legal, Pernambuco, tanta gente chegando. Vão dando bom dia, tá? Porque a gente está criando essa egrégora para essa live de agora, tá bom? Gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, tá aqui Lu ativamente. Já me segue lá, que eu sempre trago um conteúdo falando a respeito da ansiedade e também de como gerir melhor as nossas emoções, tá? Então, se você ainda não me segue, já vai lá e já começa a me seguir. E hoje a gente vai fazer uma live falando por que muita gente já está começando 2025 de maneira errada. Será que você está começando 2025 de maneira errada? Vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente precisa entender, tá? Vão dando bom dia, vão dizendo bom dia aqui, tá bom? E, gente, como assim? Por que algumas pessoas já estão começando 2025 de maneira errada? Na verdade, a gente nem terminou 2024 ainda. Por que tu está dizendo que a gente está começando 2025 de maneira errada? Por quê? A grande questão é a seguinte. Cerebralmente, tá? Se nós não colocamos uma direção para o que a gente quer e vibramos nesta mesma frequência, o universo, criador, a vida, como você quiser chamar, não vai trazer o que a gente quer. Então, se você quer ser uma ótima co-criadora, um ótimo co-criador, um excelente manifestador, manifestadora para 2025, que é realizar os seus sonhos, certo? Você precisa já começar a planejar. Bom dia, Rina, bem-vinda. Bom dia, ladies. Pessoal que vai chegando, vai dando bom dia aí, tá? Vão pondo os coraçõezinhos. Primeira vez, bem-vinda. Então, tá bom? Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu me apresentei rapidamente, mas eu não disse, né? Então, vamos lá. Eu sou treinadora mental e terapeuta. Eu criei um método de técnicas de controle mental que eu já ensinei para mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas já tiveram suas vidas transformadas e eu também, obviamente, tive a minha, aplicando esse método, tá? E aqui no meu livro, Ansiedade Não Mais, guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano, eu conto um pouco desta minha história e trago também alguns exercícios, algumas práticas, certo? Porque o que acontece, gente, na minha trajetória,
eu tive uma doença crônica psicossomática, doença de Crohn. E os médicos me disseram que ela era psicossomática porque eu, de acordo com os meus pensamentos, eu coloquei ela no meu corpo. E eu precisei mudar, né, toda a minha rotina, eu precisei passar por uma cirurgia e dali os médicos disseram, ok, isso não vai mais te incomodar, mas tu vai continuar tendo que tomar medicação para o resto da vida porque a doença é crônica. E naquele momento eu entendi e eu decidi, tá, que, por isso que eu tô falando de decisão, olha que nós estamos falando de 2025 de planejamento, tá? Naquele momento, eu decidi que se eu tinha criado uma doença no meu corpo, eu também ia curar. E aí eu comecei uma trajetória de muito estudo na neurociência, na física quântica, depois com a espiritualidade, e desenvolvi um método que hoje faz praticamente 6 anos que eu estou sem medicação, e a minha doença que era crônica, que os médicos diziam que não tinha cura, ela está inativa e em remissão. E por que eu consegui isto? Justamente porque eu controlo hoje os meus pensamentos. Lembrando, gente, aí vamos tentar entender esse processo. Nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Cada um desses pensamentos vai dar uma descarga química no nosso corpo, que vai nos dar os neurotransmissores, que são cortisol, se eu estou estressada, se eu tenho pensamento de medo, se eu estou correndo contra o tempo, enfim, essas coisas todas, tá? Vai descarregar cortisol. Ou química boa, como serotonina, dopamina, enfim, tá? Várias químicas que vão me trazer bem-estar. E é aqui que a gente precisa entender, porque se eu penso, eu descarrego essa química no meu corpo, vai produzir esse sentimento. Este sentimento, necessariamente, aqui que a gente tem que entender e usar a nosso favor, necessariamente esse sentimento vai emanar para o universo, para o mundo, para as pessoas, para tudo, porque eu estou emanando essa energia, essa luz, certo? E aí, quando eu estou emanando essa luz, qual é a lei universal? Que o que eu estou vibrando, o que eu estou emanando, é necessariamente o que eu vou receber. Então, gente, esse método que eu criei, né, e que eu já ensinei mais de 2.000 pessoas a transformar suas vidas, o que acontece? Se você pratica, se você está atenta, se você está consciente, você consegue usar essa lei ao seu favor. Porque a grande questão é que a gente não usa essa lei a nosso favor. A gente fica brigando, a gente fica resistindo, a gente fica querendo que os outros mudem, ao invés da gente mudar. E quando você sabe que você mudando, todo o restante vai mudar, você tem o grande seu poder na mão, certo? E é aqui que a gente tem que transformar isso, tá bom? Então, vamos lá. Por que muitas pessoas já estão começando 2025 da maneira errada? Primeiro, lembra que eu falei agora há pouco? Quando os médicos disseram, a senhora vai ter que tomar medicação para o resto da vida. Eu decidi. Naquele momento, eu tomei um poder de decisão. Nem sei como que eu fiz isso naquela época, porque eu não tinha consciência que eu tenho hoje, tá? Mas eu decidi. Peraí, se eu criei, eu falei justamente, bem assim eu falei comigo. Se eu criei essa porqueira no meu corpo, eu vou curar essa porqueira. Foi assim que eu falei. Para mim e para os médicos. E depois, quando eu fiquei ainda fazendo a revisão no hospital, eles me diziam, dona Luciana, a senhora não está tomando zatioprina. O que a senhora está fazendo que seus exames estão tão bem? E eu olhava com a cara de louca mesmo para os médicos e dizia assim, cuidando do que eu estou pensando e sentindo. Me olhava e dizia, ah, tá. Tipo assim, tira essa louca da nossa frente. Mas era mais ou menos desse jeito. Mas o que é o certo, tá? É o quê? Que pela neurociência, pela física quântica, pelo estudo da neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, gente? É justamente isso. Se eu tenho uma informação, esse pensamento no meu cérebro, ele vai transmitir essa química no meu corpo, como eu falei.
A neuroplasticidade vem o quê? Trazer uma outra informação. E aí, é por isso que é a neuroplasticidade, porque eu começo a criar outras conexões neurais e assim outra informação. E o nosso cérebro, olha isso, ele não sabe o que é uma experiência real, sentida, vivida, de uma experiência formatada. Percebe? Então, se eu estou colocando uma outra informação no meu cérebro, que eu estou visualizando e sentindo, já vou falar sobre isto, o que acontece para o meu cérebro, aquela é uma experiência real, certo? A grande questão, e aí voltando para o tema da live, é o quê? Por que muita gente está começando 2025 de maneira errada? Porque acha que eu só vou visualizar e eu vou conseguir manifestar. Bota aqui para mim, por favor, quem visualiza só e consegue manifestar os seus desejos, os seus objetivos. Coloca aqui, por favor. Olha só, eu tenho um monte de gente que me diz assim, ó. Ah, eu fiz o meu quadro dos sonhos, já está pendurado lá e eu todos os dias eu vejo. Funciona? Até pode funcionar, mas ele não vai funcionar se você não sentir que aquele carro que você colocou lá, que aquela viagem que você pôs e tal, aquele corpo perfeito que você pôs ali, tá? A sua foto quando você estava mais magra, não vai funcionar se você não sentir que aquilo é real. Agora, se você sentir, o cérebro entende e você realmente traz. Obviamente que eu estou dizendo que vai precisar de ações, né? Inclusive, tá? Ontem eu dei um workshop, tá no meu link da bio. Se você ainda quiser, você ainda pode pegar esse método e colocar em prática, tá? O workshop que eu fiz ontem, eu trouxe a parte de planejamento, do que a gente quer para cada área da vida, entendendo essa parte cerebral, entendendo essa parte energética. Depois, você vai distribuir e depois você vai executar. São 3 pilares esse método, tá? Primeira parte, planejamento. Segunda parte, distribuição de como que eu vou fazer, porque tem as nossas ações. E a terceira parte vai ser a execução mesmo. Então, isso é um método comprovado, validado, que dá certo e assim a gente manifesta. Agora, quantas vezes você entrou ano, saiu o ano e você diz, esse vai ser o meu ano. Aí chega lá por junho, julho, nada quase aconteceu. Você nem lembra, na verdade, do que você se propôs a fazer. Você nem lembra quais eram os seus sonhos, seus objetivos, tá? Então, esse é um método validado, certo? Já está disponível esse material e todo o material que vem junto, tá? Tá lá no meu link da bio, inclusive, para começar a fazer as coisas como devem ser feitas, certo? Então, gente, olha só. Além desse método, muita gente diz: ah, eu visualizo e não acontece. Por quê? Não adianta tu visualizar que tu tá nas Maldivas, por exemplo, tá? Tu olha lá todo dia no quadro dos sonhos. Só que o que tu sente em relação a pensar em estar na Maldivas? Que eu não tenho dinheiro, que eu não posso, que é muito grande esse sonho para mim, que isso é uma coisa quase impossível. Se tu não sente, não adianta. Aí o que precisa? Limpar todas essas crenças limitantes primeiro em relação a isso, tá? Então, e eu tenho certeza que vocês que estão aqui assistindo essa live agora já perceberam isso, já têm consciência que só fazer quadro dos sonhos não vai adiantar para que tu tenha um novo ano extraordinário, certo? Por isso que vocês estão aqui, tá? E vocês já estão pensando um pouquinho fora da caixa e agora só precisam colocar em prática, porque todo mundo consegue, gente. Só precisa do passo a passo de um método para conseguir colocar realmente em prática, tá? Bom, então, vamos lá. O que tem que ter
por que que essas pessoas estão começando 2025 errado? E aqui tem mais uma outra coisa muito importante que eu quero trazer. Principalmente aí no Brasil, tá? Chega essa época de Natal e Ano Novo, a gente sabe que inclusive é férias coletivas das empresas, enfim, tudo praticamente para, né? E ainda aí a gente tem um calendário que depois já entra janeiro, férias, depois aí já emenda com carnaval e a gente tem pelo inconsciente coletivo, qual é uma grande crença? Que o mundo, né, a gente só começa mesmo a fazer o que a gente deve fazer depois do carnaval. A gente tem essa crença coletiva no Brasil, tá? Do inconsciente coletivo. Então, e se você acha que, quando tiver a virada do ano que eu vou fazer o meu planejamento, você já está perdendo tempo. E muito tempo. Por quê? Porque você não destinou, você não disse para o universo. É a velha história. Eu quero ir em tal lugar, mas eu chamei o Uber e se eu não puser o endereço, a morada, como a gente diz aqui em Portugal, não vai. Tu tem que botar onde tu quer chegar. E para o universo, ele funciona dessa forma. Por isso que eu disse, o quadro dos sonhos é legal porque tu tá colocando, mas tu tá colocando sem sentimento e sem um porquê pro teu cérebro. Eu quero ir para as Maldivas, mas o que que eu vou ganhar indo para as Maldivas? O nosso cérebro, ele trabalha por recompensas. E aí, qual é a minha recompensa em ir para Maldivas? Se for porque todo mundo está indo, porque, quer dizer, não é tão assim, mas porque a minha amiga foi, eu quero também, eu fiquei com inveja, porque não sei o quê, não vai para Maldivas. Agora, se tu quiser, porque tu colocou no teu cérebro exatamente aquilo que ele vai ganhar, aquele sentimento maravilhoso, é bem possível que tu consiga ir para Maldivas. Só que, claro, aí entramos no porquê que muita gente está começando 2025 errado, porque não faz um planejamento. Gente, eu sempre digo, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho se eu estivesse no Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou, dizer, eu vou passar férias em Santa Catarina e eu vou passar férias na Maldivas. Pro universo, não tem distinção. Não tem distinção mesmo. O que que vai modificar isto? A minha energia, a limpar as crenças que eu tenho em relação a Maldivas, que é, meu Deus, é muito maravilhosa. Eu não fui ainda para as Maldivas, deve ser, tá? Já fui para vários lugares, mas a Maldivas eu ainda não fui. Mas por acaso não é um grande sonho meu. Coloquem aqui alguns sonhos de vocês. Coloquem aqui que daí eu vou pegar exemplos de vocês, por favor, tá? Alguns sonhos de vocês. E aí até vou falar melhor sobre essa questão de sonhar grande, sonhar pequeno. Mas, ok, se eu quisesse ir para Maldivas, tá? Eu coloco energia nisto e eu faço ações. Não adianta só eu dizer, eu quero ir para Maldivas. Gente, se só visualizar, a gente manifestava, todo mundo tinha o que queria na hora. Todo mundo era milionário. Todo mundo já tinha ganho na Mega Sena. Viajar pelo mundo inteiro. Ótimo, tá? Ó, e essa aqui é um sonho que já é grande. Eu não quero só um pedacinho. Ou acho que isso não é possível. Eu quero o mundo inteiro. Maravilha, tá? E aí, o que que eu preciso? Vibrar, sentir que eu estou viajando pelo mundo todo, tá? Para depois eu conseguir realizar isso e ver quais são as ações que eu tenho que fazer. Peraí, se eu vou viajar pelo mundo inteiro, ou eu vou trabalhar como eu viajo pelo mundo inteiro, tá? Eu, inclusive, moro, às vezes, 2 meses em vários lugares, tá? Por quê? Porque hoje eu já consegui organizar a minha vida, que eu consigo viajar, morar e trabalhar. Eu consigo fazer tudo. Porque hoje eu tenho liberdade geográfica de estar em qualquer lugar do mundo, tá? O ano passado eu morei em 4 países diferentes, certo? Alguns meses em cada um. Eu queria experimentar.
E eu me permiti. E eu fiz, certo? Então, viajar pelo mundo, beleza. Só que daí, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso ter, ou eu vou ter uma fonte de renda, ou eu vou tirar um ano sabático, ou eu vou ter uma estrutura, certo? Essas ações que eu tô falando que precisa de planejamento, tá? Viajar para Portugal, Beta. Boa, venha me visitar, minha mentorada querida, tá? Minha mentorada e conterrânea, gaúcha ainda também. Vem me visitar, tá bom? Então, olha aí, viajar para Portugal. Quero viajar para Portugal. O que eu vou fazer? Vou colocar lá no meu planejamento. E também quais são as ações que eu tenho que fazer. Eu tenho que começar a procurar passagem, eu tenho que começar a ver hotéis, eu tenho que começar a ver com mais ou menos. Só que tem um detalhe aqui que eu sempre falo para as minhas mentoradas. O universo, ele não age com meta de prazo, tá? Meta de prazo. Ah, boa, Daiane, já vou falar sobre isso. Ele não age com meta de prazo. Então, por exemplo, eu quero ir para Portugal. Maravilha. Aí, eu posso dizer que eu quero ir no mês de setembro, por exemplo, tá? Isso eu vou dizer para o universo. E eu sei que eu vou ter que criar o meu planejamento, como eu estou falando, para. Ok, eu vou em setembro. Então, lá em janeiro, fevereiro, eu vou começar a ver passagens, certo? Só que tem uma parte muito importante das nossas manifestações, que é soltar para o universo. Porque se eu ficar, como que vai acontecer? Mas como que vai vir o dinheiro? De que maneira isso vai acontecer? Porque eu não tenho dinheiro, como é que vai ser? O que você começa a gerar dentro de você? Medo e ansiedade. Medo do futuro, certo? Se eu falei antes o quê? Que é como a gente vibra, é o que eu emano. Você vai conseguir ir para Portugal, viajar o mundo inteiro, para qualquer lugar? Não. Porque você começou a gerar tensão, ansiedade. O universo, ele trabalha com fluidez. O universo trabalha com fluidez. Se não tá fluindo, se não tá leve, se não tá a coisa andando naturalmente, com tensão, o universo não trabalha, tá? Por isso que uma das técnicas que eu ensino, e falei ontem no workshop, que tá lá o Mente Mestre, é o quê? O soltar, tá? Se tu não solta, as coisas não acontecem. E quando a gente solta, é fantástico. Vou dar um exemplo para vocês agora sobre o soltar. Olha que legal, gente. E eu fiz uma mentoria agora há pouco de manhã, tá? E o meu mentorado, ele estava me dizendo assim, ele faz parte dos portais, tá? Todos os dias portais, um do um eu vou fazer, que é o Portal da Paz, 2 do 2, 3 do 3 e assim por diante. Eu faço uma mesa radiônica e dou uma devolutiva desses portais, tá? Inclusive hoje lá no meu grupo Conexões Lua Ativamente, tá no meu link da bio também. Se você não me segue, já começa a me seguir, entra lá no link da bio, tá? Esse meu grupo é gratuito, tá? Eu mando áudio segunda, quarta e sexta gratuitamente, mando vários conteúdos lá. E esse meu grupo vai saber em primeira mão sobre o pacote anual dos portais. E esse meu mentorado participou o ano de 2024 do pacote dos portais. E ele me disse o seguinte, ele disse assim, Lu, tu não vai acreditar, minha casa estava mais de um ano para vender. E aí eu fiz o portal 12 do 12 com a mesa radiônica turbilhão, que é justamente para sair do turbilhão e as coisas se resolverem mais rápidas. Ele me disse assim, eu consegui vender minha casa e eu assinei a venda da minha casa no dia 12 do 12. Gente, nada é por acaso. O universo, tá? Tudo que nos norteia tem muita coisa que a gente não entende, que é, não dá para explicar com a mente, mas a gente consegue sentir, a gente consegue perceber, certo? Então, hoje
ainda, tá? Hoje eu vou botar lá no meu grupo do Conexões Lu Ativamente. Se você não está, já entra. Eu vou colocar para o pacote anual, com uma oportunidade de você receber 2 meses, tá? Gratuitos. Porque se você fizer o pacote anual, você garante, além do valor integral para todo 2025, você garante ainda 2 meses de desconto, tá? Bom, recuperar a saúde mental, a Daiane colocou aqui. Essa questão aqui, como não é uma coisa palpável, eu quero trazer, tá? Recuperar a saúde mental. Olha o que eu falei, por que muita gente está começando 2025 da maneira errada, tá? Porque o que eu disse? Tem que ter um método, tem que ter um passo a passo. Eu estou falando de planejamento, distribuição e execução. Ok, eu quero recuperar a minha saúde mental. Primeira coisa que eu preciso entender, tá? E vou já dizer, quem quiser saúde mental, já me segue. Já começa a me seguir, porque o que eu falo lá, o meu conteúdo que eu trago é para melhorar a ansiedade, para aprender a gerir as emoções e é assim que a gente recupera a saúde mental, tá? Bom, aí, o que eu tenho que fazer para recuperar minha saúde mental? Primeira coisa, eu preciso ver em qual nível a minha saúde mental está. Se eu preciso realmente... tudo que eu ensino, gente, não tem nada de medicação. A única medicação que eu falo e oriento e até faço avaliações, tá? Gratuitamente, se vocês quiserem, me chama lá também, é dos florais de Saint-Germain. Para mim, a única medicação, que é a partir de flores, não tem contraindicação nenhuma, tá? São florais, certo? E eles têm, olha, dá uma melhora incrível porque ele trata o nosso inconsciente, tá? Também, não só os sintomas físicos. Então, agora, tem alguns casos que, teoricamente, tu vai precisar de medicação para uma saúde mental. Eu não sei qual é o teu caso, tá, Daiane? Amo os florais, é verdade, né, Dani? A Dani é uma pessoa que usa os florais há algum tempo. Já não vivo sem eles. E ver a evolução e como eles complementam não só a questão física, como também a questão de consciência, tá? Agora, se a Daiane, certo? Eu não sei qual é o caso dela de saúde mental, tem algumas síndromes, algum nível de ansiedade, que talvez você precise o quê? Consultar um psiquiatra, tá? Eu não sugiro, certo, que a gente precisa de medicação para controlar a ansiedade, gente. Sério, ansiedade não é uma coisa que se controla com medicação. E vou dizer para vocês por quê. Porque se você está tomando um ansiolítico, a ideia é o quê? Que te deixe mais lerda, mais tranquila. Só que aí você perde a sua consciência para tomar a decisão. Entende? Então, eu acredito muito mais em treinar a nossa mente. É o que eu faço, é o que eu ensino, tá? E aí tu consegue resolver a ansiedade. Mudança no estilo de vida, exatamente. Mudança na forma de pensar, mudança de paradigmas. Essas são as mudanças, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Beta. Já estou no 3º frasco sem medicação, exatamente. E a Beta ainda tem situações bem desafiadoras que qualquer pessoa ia dizer, vai para um psiquiatra e começa a tomar medicação, né, Beta? E ela tá conseguindo resolver tudo, treinando a mente e com os florais. Olha isso, gente, tá? Eu preciso fazer isso que você falou dos florais. Exato. Então me chama lá. Meu filho está em Cuba e minha mãe, a situação econômica está ruim, o país está em colapso. Mas não preciso tomar medicação. Podemos dizer que você falou gratuitamente como faz. As minhas lives, por isso que eu estou dizendo, me segue. Porque todo o meu conteúdo, gente, vocês já vão aprender muita coisa gratuitamente, tá? Tanto aqui no Instagram, já começa a me seguir, quanto lá no Conexões Lu Ativamente, tá? Quanto no Spotify. Eu dou muito conteúdo gratuito,
Claro, não consigo dar tudo. Tem que nem o Mente Mestre, que é um plano, que é um método, tá lá, 297, 12 vezes de 29,70. Não é um valor absurdo também, tá? Então, você pode investir em você. E, ó, a Daiane falou, mudança no estilo de vida. Outra coisa, eu querer investir em mim. Eu saber que eu preciso, tá? Ela falou, eu quero recuperar minha saúde mental. O que eu vou começar a fazer? Consumir conteúdos como o meu, por exemplo, que vão me ajudar. Daqui a pouco, investir numa mentoria individual, ou daqui a pouco investir num curso, certo? Tudo isso, aí onde é que eu volto lá para o método? Por que 2025 ainda tem que estar começando errado? Por quê? Porque se eu quero, tá? Eu preciso fazer o quê? Eu quero fazer o curso da Lu, por exemplo, tá? Eu quero ter mais qualidade de vida. Só que tudo isso eu preciso colocar. E por isso que o método que eu trago, você tem que saber o que você quer e o que você ganha com isso. Se você não mostra para o seu cérebro o que você ganha com isso, ele não entende. E aí não se realiza. E aí eu quero recuperar minha saúde mental. Ótimo que ela colocou isso. Mas como é que eu faço para recuperar minha saúde mental? E muitas vezes a gente não sabe quais são as ações que eu tenho que fazer. Mas se eu coloquei lá o universo e eu começo a vibrar que eu já tenho aquela saúde mental, vou formatando isso para o cérebro, como eu expliquei, o universo vai começar a trazer pessoas assim. Por exemplo, a Daiane, gratidão, Daiane, pela tua partilha. O que a Daiane colocou aqui, não é à toa que ela caiu nessa live e que ela vai ter lá o meu conteúdo. Se ela começar a me seguir e começar a me acompanhar e daqui a pouco começar a adquirir, né, os cursos e mentorias. Por quê? Nada é à toa, gente. Essas 187 pessoas, 88 pessoas que estão aqui agora, tá? Vocês estão conectados comigo de alguma forma. É uma egrégora, tá? Eu disse que o método que eu trabalho é com a ciência e com a espiritualidade. Quem entrou aqui, ou quem vai ver esse vídeo depois no YouTube que eu vou subir, se conectou com a minha energia. E eu sou grata já por isto, tá? E de alguma forma eu tenho algo para trazer para vocês e vocês vão também contribuir com a minha energia, certo? Hoje vai fazer respiração e meditação? Sim, Rina. No final a gente sempre faz, tá? Mesmo que seja por pouco tempo, às vezes são 2, 3 minutinhos, mas muda a nossa frequência. E muda por quê? Por causa disso que eu tô dizendo. Não é só, eu tô vendo uma live no Instagram. Não é, gente, tá? E quando eu falo do trabalho dos portais, não é só fazer uma mesa radiônica. Tem uma equipe multidimensional que a gente não vê, que a gente tem muita dificuldade, às vezes, até de acreditar, certo? Que, meu Deus, como é que funciona? Mas tá aí, ó. Meu mentorado eu contei para vocês. A casa dele estava há 1 ano para vender e no dia do portal ele estava assinando a venda da casa. E aí, é coincidência? Não existe coincidência. O universo não trabalha com coincidência, gente. Não tem acaso no universo. Tudo tem um porquê. E tudo tem um porquê de acordo com como a gente vibra. Então, pensa comigo. Que legal, adorei fazer a meditação e respiração na última live. Sempre eu faço, tá? Sempre eu faço nas minhas lives. E se quiserem, lá no meu Instagram, me segue lá no meu IGTV, tem muitas, mas muitas lives salvas e todas elas têm no final uma meditação. Então, o dia que tu tá nervosa, ansiosa, que não sabe muito bem o que fazer, vai lá no meu Instagram, pega uma live antiga, pode ser de quando você quiser. Gente, eu faço lives desde a época da pandemia, semanal praticamente. Na época da pandemia eu fazia diária, tá?
Então, essa é a contribuição social que eu posso fazer, certo? E que tento ajudar. Então, tem muito conteúdo, muito conteúdo. Se não me segue ainda, começa a me seguir, porque lá, quando você estiver precisando, você vai ter todo o conteúdo que você precisa, tá bom? Então, o que eu estava falando ainda é sobre essa questão, né, de que a gente muitas vezes quer as coisas e não planeja. Eu sempre digo assim, se tu vive a vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e por que que muita gente está começando 2025 de maneira errada? Como eu falei no início, esta é uma época que no Brasil praticamente tudo para. Todo mundo tá no oba, Natal, folga ou férias, festa, isso tudo, né? Então, o que que a gente precisa entender? Que naquele momento, certo? É de celebração, é de tudo que a gente tá aí para viver, mas também a gente precisa estar conectado conosco e com o que a gente quer para o ano novo. Porque, gente, daqui a 10 dias é 2025. Daqui 10 dias nós estamos em 2025. E aí você vai esperar chegar 2025, ficar nessas coisas só de que não sei o que, é tudo festa, isso e aquilo, ou você vai começar a dizer, peraí, se eu quero que 2025 seja o meu ano, como é o que todo mundo diz, então, não é em 2025 que eu tenho que começar a planejar. Eu tenho que começar a planejar agora. E só faltam 10 dias, na verdade. Já estou atrasada, teoricamente. E eu vou contar uma outra coisa para vocês. No início de dezembro, acho que dia 3, 4 por ali, eu fiz essa sessão com esse método. Eu fiz com uma mentorada numa sessão individual. Olha que interessante. Tá? Eu fiz essa sessão com a metodologia individual com a minha mentorada, de planejamento, distribuição e como é que vai ser a execução para 2025. E a gente, nesse método, a gente visita 8 áreas da nossa vida, tá? O que eu quero para saúde e bem-estar, para relacionamentos, para carreira, para finanças, enfim, tudo. O que acontece? Eu fiz dia 3 ou 4, foi por ali. Aí agora, essa semana, segunda-feira, eu fiz outra sessão com ela. E ela me disse assim, Lu, tu não vai acreditar. Lembra tudo que a gente desenhou para 2025 em cada área? Eu disse, sim, lembro. Ela disse assim, pois é, isso já aconteceu ainda em 2024. Olha isso, gente. Olha isso. Ela já manifestou alguns desejos que ela tinha colocado para o ano que vem, ainda esse ano. E sabe por que ela manifestou? Por quê? Porque ela estava vibrando naquela energia. Ela disse assim, ela queria muito. Ela é artista plástica, né? E ela disse assim: eu fui numa reunião e lá eu já estava dentro da Academia de Belas Artes. E quando eu vi, eu já estava sendo convidada para outras coisas. E já conheci uma pessoa que vai levar o meu trabalho para a parte das vendas e assim, assim, assim. Olha isso, gente. Sendo que vender as obras dela era um dos objetivos para 2025. Ela já conheceu a pessoa, já teve reunião com a pessoa ainda em 2024. E por quê? Porque tu começa a vibrar nisto. Só que, eu repito, o meu método tem 3 passos, 3 pilares. Planejamento. Se tu não sabe onde tu quer chegar, qualquer caminho serve. A vida Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não leva para lugar nenhum, certo? Segundo, distribuir isto, em como que eu vou fazer isto. E terceiro, como é que vou executar isto, certo?
Porque eu sei que o universo não tem meta, ele não vai me preocupar, eu não tenho que me preocupar com como, quando, de que maneira e com quem, mas eu tenho que ter as ações, porque senão não acontece. Não acontece. Luiz, eu que faço escolhas que preciso estudar muito e mesmo estudando não consigo pôr na prática. Por que tu não consegue pôr na prática, Alessandra? E não entendi o que tu estuda muito. Tenta ser mais específica, que daí eu posso pegar e te dizer alguma coisa, tá? Porque, e aí, a Alessandra trouxe uma coisa aqui muito importante. Gente, até no meu livro tem um workbook que é prática. Prática. Porque lei da atração, teorias, tudo mais, isso aí, ó, tá cheio. As boas intenções, aquela velha história, né? Mas eu acredito na prática. Por isso que o método que já transformou mais de 2.000 pessoas que eu ensino é prática. Por isso que eu tô sem medicação há 6 anos e tô com a minha doença de Crohn inativa em remissão. É prática. É todo santo dia. É estar observando os meus pensamentos, é estar interrompendo os pensamentos repetitivos, é estar limpando crenças limitantes. E isso não requer mais tempo do meu dia. Por quê? Porque eu estou pensando o tempo todo. Você também. Você tem 60, 70 mil pensamentos por dia. Você está pensando o tempo todo. É somente ficar consciente neles, tá? E a partir do momento que tu fica consciente deles, as coisas começam a fluir. Agora, sem eu dizer para o universo o que eu quero, nada vai acontecer. E aí, sabe o que é o grande problema aqui? Entrar no ciclo do fracasso. Que é o quê? Eu quero, mas eu não sei bem o que eu quero. Então, é a vida do Zeca Pagodinho, não vai chegar. Aí, eu sinto-me estagnada, insatisfeita. E aí, daqui a pouco, eu vejo todo mundo conseguindo, fazendo o que quer, e eu me sinto frustrada. E aí, daqui a pouco, eu entro de novo para esse ciclo. E eu não saio desse ciclo do fracasso. Se você quiser ter mais um ano no ciclo do fracasso, você continua sem fazer nada. 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 Absolutamente. Agora, se você quiser sair desse ciclo do fracasso, bom, eu tenho um método que está lá no link da bio que você pode já adquirir e colocar em prática. Porque eu acredito na prática. Eu acredito na prática. Tudo que eu ensino ontem, que está nesse método, nas mentorias, tudo, até no livro, gente, tem prática. E as minhas mentoradas que estão aqui não me deixam mentir, tá? Porque se elas não praticarem, elas não vão ter resultados. Se eu não praticar, meu cérebro volta para o modo piloto automático, tá? Então, tem que ter prática. Vamos ver aqui. Sou pedagoga e quero trabalhar com crianças com algum tipo de distúrbio, mas não sei como fazer. Faço curso para trabalhar e não sei como pôr em prática. Bom, eu sou psicopedagoga também, tá? A minha primeira formação era essa, dei aula 18 anos e trabalhava também com vários distúrbios. Tu faz curso para isso. A primeira coisa que tu vai ter que fazer é pensar dentro do teu planejamento onde é que tu pode estar atuando ou que tipo de atuação que tu quer fazer, tá? Não sei se tu vai começar fazendo isso gratuitamente, se tu já quer cobrar sobre isso, tá? Normalmente tu precisa de uma certa experiência. Eu, gente, comecei atendendo, tá? Eu tava me curando e as primeiras pessoas que eu atendi foi tudo gratuito, porque eu tava validando o meu método, certo? Hoje já tem mais de 2.000 pessoas que estão com a vida transformada, tá? Mas o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pôr em prática. Alessandra, o que tá me parecendo aí não é que tu não sabe como pôr em prática. É o teu medo. São os teus medos que não estão permitindo que tu ponha em prática. E aí, muito cuidado. Porque olha o que eu falei do ciclo do fracasso agora há pouco. A sensação de estagnação, de procrastinação e tudo é medo. E eu tenho que olhar para esses medos. Eu tenho que superar esses medos, tá? Não sei. Ao menos está me parecendo que não é que tu não sabe. Porque se tu faz curso para trabalhar,
Tu tem a teoria, tu já sabe como é que é. Como é que tu não põe em prática? É medo? É procrastinação? Obrigada, Daiane, tá? Bom, gente, tá ficando claro? Então, agora a gente vai fazer a parte da meditação, tá? E eu só quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm duas escolhas. Continuar como vocês estão e ter um 2024 e 2025 exatamente assim, porque não mudou nada, porque você não mudou nada, porque você não fez nada, tá? Ou você fazer alguma coisa. Você que está aqui nessa live hoje já está fazendo alguma coisa, já está caindo alguma ficha aí. De nada, Alessandra. Que bom que fez sentido, tá? Já está caindo alguma ficha. Você já está fazendo alguma coisa. Mas será que só isso é o suficiente para você ter um 2025 fantástico? Será que só isso é o suficiente para você começar? Tá? Se você consegue fazer essa parte, como eu falei, planejamento, distribuição e execução sozinha, ótimo. Se não, eu posso te ajudar. E se você não quiser comprar o curso, o método, não precisa. Mas começa a me seguir, vai pegando o meu conteúdo, vem para o grupo Conexões Fluativamente, porque é gratuito, certo? E tudo isso você já tem. Agora, você que está aqui, com certeza já está começando a entender que se você não fizer nada, você vai ter o mesmo ano, o ano que vem, e mais um ano, e mais um ano, e entra ano e sai ano, e você está na mesma, certo? Então, você que tem que decidir. A decisão é sua, tá? E você tem esses dois caminhos, sempre, tá bom? Só que você também vai ser responsável. E não adianta depois entrar nesse ciclo do fracasso, como eu expliquei. Ah, que eu tô me sentindo estagnada, frustrada, que parece que nada anda, que nada acontece. Pois é. E o que que você fez? Certo? Como eu falei, a gente tem que vibrar e o universo nos traz. Mas se eu tô vibrando baixo, sinto te dizer que é exatamente isso que tu vai receber, tá bom? Gente, vamos fazer então uma breve meditação e a respiração. Quem puder sentar ou até se deitar, tá? Ou fechar os seus olhos, certo? Já pode se preparar. Então vamos lá. Então começa a respirar lento e profundo. Vai conectando com seu coração. Deixa o ar entrar e sair livre. Tenta respirar, sentindo que seu abdômen se move quando você respira. E agora imagina que no seu peito tem uma luz branca dourada. E essa luz branca dourada te liga lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós todos os medos, todas as limitações, todas essas crenças que nos impedem de ir além e de realizar todos os nossos sonhos. Que isso tudo agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo. Conecta com seu coração. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de que é possível, seguro e permitido nós nos sentirmos realizados. Sinta agora no seu coração a sensação de realização de alguma coisa que você já realizou. Traga essa imagem, esta cena que você sentiu essa total realização. Sinta isto. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, colocar em cada célula do corpo, em cada nível de crença, em todas as áreas da vida, a sensação mais elevada de realização em cada um de nós, agora,
e para o bem maior. Respira lento e profundo e sinta entrando uma luz verde pelo topo da sua cabeça, passando por todos os seus chakras, trazendo esta nova configuração. Está feito, está feito, está feito. E agora conecta com a luz do seu coração, respira e quando quiser vai voltando e abrindo seus olhos. Vou me colocando aqui, por favor, como é que vocês estão se sentindo, certo? Gente, olha só, toda quinta-feira, inclusive na semana que vem, é dia 26, tá? A gente vai ter a live aqui. Eu não vou ter a live do dia 25, que é normalmente que eu faço com o Insight Timer, tá? Estou menos ansiosa e menos cansada. Ótimo, Rina. Olha só, 2, 3 minutos, tá? Mas para vocês verem que o criador de tudo que é essa força superior age, tá? Isso é o que acontece nos portais. Daqui a pouco mais eu vou colocar lá no meu Conexões Ativamente, no meu grupo VIP, tá? Uma oportunidade para o pacote anual dos portais, porque dia 30 agora a gente já vai começar o portal 1 do 1, o portal da paz, tá? E dia 30 também, porque eu vou colocar lá que é dia de conselho kármico, tá? Obrigada, tá? Que ótimo, certo? Que lindo, vieram os meus alunos que ao decorrer do ano me ensinaram muito, assim como eu dei aula, como todo o meu amor a eles dando o meu melhor. Alessandra, é isso. Só tem que desbloquear aí esses medos, tá? Me chama depois que eu posso te falar como que funciona o método, que eu tenho certeza que vai ser importantíssimo para ti, tá bom? Bom, então, gente, lá no Conexões Lu Ativamente, hoje ainda, tá? Eu já vou lançar o pacote anual dos portais, e porque dia 30 a gente já inicia, e quem age dentro dos portais é a mesma equipe que está agindo aqui, que a gente conseguiu perceber essa transformação que a gente tem em 2, 3 minutos. E a gente se sente mais concentrada, a gente se sente mais tranquila, a gente sente, como a Alessandra trouxe aqui tão lindo, né? Ela sentiu essa realização, tá? Então, é aí que tá. E o nosso cérebro, ele não sabe o que é uma experiência real dessa experiência que a gente sente. Então, por isso que a gente pode manifestar e ter exatamente tudo que a gente quiser, tá bom? Gente, um ótimo Natal para todos vocês, né? Espero vocês lá no Conexões Lu Ativamente, tá? E a gente se encontra no dia 26, tá bom? Beijo no coração, excelente dia e até mais.